Olá você, meu querido aluno e minha querida aluna, tudo bem? Sejam bem-vindos, é um prazer, uma satisfação estar com vocês neste que é o nosso raio-x da prova que nós vamos ter aí de contabilidade para a Polícia Federal, cargos, agente e escrivão. A gente aqui não vai explicar e detalhar o estudo da contabilidade em si, mas nós vamos te dizer a melhor forma de estudar, a melhor forma de você obter rendimentos altos e até gabaritar as questões e te passar os assuntos mais cobrados e aqueles que estarão com certeza na prova. E claro, tirar uma outra dúvida e também indicar alguns cursos que a gente tem lá no Gran Cursos para que você possa ser direcionado da melhor maneira possível e esse processo ele seja mais tranquilo. Eu sei que tá todo mundo aí na pressão, passando o dia planejando, mas vai dar certo, pessoal. Faça a sua parte que você vai chegar lá, tá bom? Boa noite, Alisson, Diego, Rodrigo, Rubens, né, Guilherme, Alexandro. Todos vocês, pessoal, meu abraço, sucesso, estou torcendo por cada um de vocês, tá? E claro, tem vaga para todo mundo, né? Muitas vagas, tá? E pode ter certeza que nesse período eu vou estar à disposição de vocês para a gente ajudar, simplificar. A gente pode fazer lives semanais com questões. Nós vamos, porque o nosso objetivo é ajudar você, beleza? Mas claro, você vai ter que fazer a sua parte e vai ter que ter o quê? Muita força na peruca, para que no dia da prova você não esqueça o que estudou e acerte as questões, tá bom? Show de bola, pessoal. Muito obrigado. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aí a prova de contabilidade, tá? Para agente escrivão da Polícia Federal. Agente, nós temos 24 questões e escrivão nós vamos ter em média, considerando que o edital veio igual, tá? Em termos de pontuação junto com a arquivologia, a nossa previsão é ter 12 questões, tá? Claro que a gente vai analisar as provas anteriores, mas vai também fazer uma previsão do que pode ser cobrado, porque eles não vão fazer igual, né? Senão fica muito fácil, tá bom? Tá certo? Mas aqui a gente vai dar essas dicas e também como você pode ser mais produtivo no estudo de contabilidade. É natural que a minoria sinta dificuldade, eu tenho visto isso, tá? Mas a gente vai tentar ajudar, até porque muitas vezes não é a contabilidade que ele não está entendendo, mas sim o processo de estudo, às vezes uma dificuldade em matemática, tá bom? E, pessoal, o material, ele está, tá bom? O material está na descrição do vídeo, tá? Tá tudo lá. Então, vamos lá. Lembrando, o edital da PF é o mesmo de contabilidade da PCDF, tá? Então, quem for estudar, você já tá no mesmo ritmo, tá bom? E aí, no final, eu vou dizer os cursos que a gente já tem, os que a gente está preparando, tá? Para que você tenha um melhor rendimento e, claro, vai depender do perfil de cada um. Alguns já estudaram tudo, alguns estão intermediário, alguns estão iniciando e assim por diante. Alguns dizem assim, Felipe, eu não quero saber, eu vou decorar. Aí eu vou te dar também alguma dica aqui, tá? Mas claro, o melhor é você entender, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aí, pessoal, mais ou menos, deixa eu só conferir aqui. Eu tenho mais ou menos aí 30 minutos, já falei uns 5 minutos. Então, vamos lá. Beleza, pessoal. Contabilidade e agente escrivão da Polícia Federal. Esse sou eu, professor Felipe Araújo. Está nas nossas redes sociais, que a gente dá dicas e ajuda você lá diariamente, tá bom? Pessoal, os conhecimentos, né, de contabilidade. Edital igual a 2018 em relação à contabilidade. Não mudou nem as vírgulas, né? Talvez por isso o edital saiu tão rápido, tá bom? Lembrando que a contabilidade para a área policial, colocando aqui a Polícia Federal, ela tende a ser mais fácil do que outras provas como a área fiscal, de controle ou contábil, tá bom? Agora, claro
que olhando a prova de 2018, é sempre bom a gente pensar que ele pode elevar o nível, eu acho que não tão alto, então a gente vai te preparar em um nível um pouco mais alto. Por quê? Porque se vier difícil, você acerta todas, e se vier fácil, você também acerta todas. Se eu te mantiver o nível e ele cobrar um pouco a mais, você acaba escorregando, tá bom? Então, esses são os conhecimentos. Ele traz aí conhecimentos iniciais de conceitos. O 2, patrimônio e equação fundamental do patrimônio. 3, fatos administrativos. Contas, né? Que eu tenho aqui 2 tópicos que ele estão um pouco, né, juntos. Eu tenho uma parte de escrituração contábil, tá certo? Que tá ligado também aqui à contabilização das operações. Por quê? Como é que eu faço o registro das operações? Eu dependo de saber fazer lançamentos. E para fazer lançamentos, eu preciso entender os regimes contábeis, que é o regime de caixa de competência, tá certo? Beleza, Felipe. Balancete de verificação, tá? Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, a Lei 6.404 e suas alterações e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Felipe, e isso daqui, o que é que eu faço? Pessoal, isso daqui, né, eu sempre digo, o aluno ele quer que eu dê uma aula sobre isso. Isso daqui é dado no curso durante todas as aulas, tá? Mas claro que da Lei 6.404, o que é que eu tenho de importante, né? O mais importante são os artigos, tá? 175 a 205. Vale lembrar que desses itens, o que falam lá sobre instrumentos financeiros e mais sobre os critérios de avaliação, tende a não ser cobrado, tá? Então, dessa parte aqui não é tudo que vai ser cobrado, tá? Agora, claro, a parte que fala de demonstrações contábeis, a estrutura do balanço, a estrutura da DRE, vai ser mencionado e a gente vai passar no curso de forma detalhada e aí você vai ter lá esse conhecimento com a literalidade e ao mesmo tempo com dicas para facilitar o seu entendimento, tá bom? E norma brasileira de contabilidade. Pessoal, esses 3 aqui, não tem dúvidas, são os mais importantes, tá? São os mais importantes. Mas você vai observar que quem está iniciando o estudo da contabilidade e nunca viu contabilidade, não tem como você entender balanço patrimonial sem antes entender alguns conceitos iniciais. Por quê? Porque ele vai me cobrar lá no balanço patrimonial, que é um relatório, né, a classificação das contas. Aí eu preciso o quê? Opa, saber classificar contas, tá? Então saibam disso, tá? Claro que juntamente desses 3, né, eu tenho também a parte de contabilização, que ele sempre cobra e está ligado também a fatos, e vem conceitos iniciais. Vocês vão ver, pessoal, que na prova de agente da Polícia Federal são 24 questões. São muitas questões, então ele pode passar por todos os tópicos. E na última prova, ele trouxe questões de todos os tópicos, tá? Já na prova de escrivão, como são menos questões, tá? Teve um outro ponto que ele não abordou. Aí ele priorizou balanço, DRE e alguns outros itens, tá? Vale lembrar que não é que a prova de escrivão de contabilidade seja mais difícil. É porque, como tem menos questões, é mais improvável a gente saber o que vai cobrar. Mas, claro, a gente tem a noção. Não se preocupe, pessoal. Quem estudar pelo nosso material, seguir as nossas dicas, fizer as questões e assistir a nossa revisão de véspera, tem tudo para acertar todas as questões, seja de agente ou escrivão. Agora, claro, muito cuidado, porque não adianta só você assistir a aula, não adianta só você ver lá meu PDF de resumo, ou até o meu de teoria, mas você não fixar. Então, depende também de você. E aí a minha dica é, tá? A maioria das pessoas não vão gabaritar, tá? A maioria das pessoas não vão gabaritar, não porque não estão, como é que se diz? Não estão estudando pelo material correto, é porque talvez não dê tempo de estudar tudo. E aí eu sempre lembro que é melhor você ir para a prova sabendo 80% bem,
revisando, fazendo as questões pelo menos 2 ou 3 vezes, do que tentar estudar tudo e aí quando chega na prova você lembra, eu estudei isso, mas não lembra a alternativa. Por quê? Porque você estudou, mas esqueceu de revisar. E sem revisar, você esquece o que estudou e aí você não acerta as questões. E aí pensa que não sabe de nada. E não é isso. Faltou a fixação, pessoal. Você assiste, você entende, você aprende. Tá? A memória de curto prazo. Para isso virar uma memória de longo prazo, você precisa ficar repetindo. E essa repetição é como, Felipe? Revisando e fazendo questões. Revisando e fazendo questões. Não existe uma regra sobre isso. Vai depender de cada pessoa. Existe uma média. E aí, quem tem mais dificuldade vai ter que ver mais vezes. Quem tem menos dificuldade, o espaçamento de tempo ele é maior. Tá bom? Então, contabilidade não adianta. Vai ter que resolver muitas questões. Beleza, Felipe? Entendi. Show de bola. Pessoal, muito importante para quem está iniciando e quer ter uma noção, temos 5 assuntos que são importantes para um bom entendimento da contabilidade como um todo, tá? Da contabilidade como um todo. E aí, para a prova de agente, a tendência é que esses assuntos eles sejam mais cobrados, até porque na última prova foram. Porém, na prova de escrivão, um ou outro, devido à quantidade de questões, é previsível que não seja cobrado. Mas você precisa entender para o estudo de assuntos posteriores. Além disso, né, é importante a gente destacar, tá, que a contabilidade, para quem está iniciando, ela é cumulativa. Então, não adianta eu estudar contas, assistir a aula, entendi, aprendi, fiz as questões, show de bola, Felipe. Ó, tô aqui surfando na onda, tô de boa. Beleza, aí você vai, passa ali uma semana e começa a estudar a escrituração. Aí você começa a estudar a escrituração e começa a entender, mas lá vai precisar do assunto contas. Aí você, eita rapaz, contas, já me esqueci, faltou a revisão. Então, você vai precisar fazer as revisões para lembrar dos assuntos anteriores, resolver questões que é primordial, tá? E, além disso, avançar. Então, esse equilíbrio aí que é importante que você tenha. Claro, Felipe, já terminei tudo, vi uma vez a contabilidade, show de bola. Ficou uma outra coisinha ali, meu amigo, questões e resumo. Nele você vai aparar as arestas que precisa, e aí você pega no curso de resumo e questões e respondendo 2 ou 3 vezes, não tem outra. Com os simulados, gabarita, tá? Gabarita, beleza? Então, eu vou colocar aqui, pessoal, 5 tópicos que eu entendo importante para o entendimento. São os conceitos iniciais, tá? Ok? Para que serve a contabilidade, objeto, objetivo. O outro seria, tá? Contas contábeis. Outra, os lançamentos contábeis. Outro, o método das partidas dobradas, tá? E o regime de competência, tá bom? Show de bola. Aí o aluno disse, Felipe, agora eu vou emagrecer, né? Tô no regime aqui. Não, não é isso não, pessoal. Tá bom? Mas vamos lá. Um ponto que talvez vai dar o nó é no entendimento do método das partidas dobradas. Até para que você possa fazer o lançamento e entenda a conta, você vai ter que ter isso. E aí você vai ter que ter um pouco a mente aberta para novidade e para inovação, que é diferente um pouco do que você está acostumado. E aí por isso que dá um nozinho. Mas paciência, que eu sempre digo, contabilidade é um quebra-cabeça. As partes vão se formando ao longo do tempo. Então tem uma coisinha que às vezes ficou ali falho, ao avançar isso vai se encaixando, tá bom? Lembrando,
contas e lançamentos contábeis, durante todo o curso nós vamos ver isso. Porque eu não tenho como explicar uma conta chamada depreciação. No momento que eu explico conta, porque eu só vou chegar, olha, a depreciação é isso. A explicação não é essa. Eu tenho que explicar o que é depreciação, para que ela serve, como ela é calculada, qual é a classificação da conta e como faz o lançamento. E isso eu demoro 2 horas. Então não tem como, e já caiu em provas anteriores. Então não tem como lá durante contas eu misturar tudo isso. E aí lá no assunto de contas, o que eu falei, você entendeu? Show de bola! Aí tem aluno que vai fazer questões de contas, só que ele está colocando contas que ainda nós vamos ver durante o curso. Durante o curso, tá? E aí ele já se sente a pessoa que não entendeu nada. Não é isso, você entendeu. Só não estudou ainda aquele ponto específico, tá, pessoal? Então tenham paciência. As pessoas, elas querem, não tem como, tá? Eu explicar todas as contas na aula de contas e de lançamentos. É muito mais lógico, é muito mais para fins de aprendizado, tá? E esse método tem dado certo para os nossos alunos. Claro que fica uma outra coisinha, às vezes, na parte de contas e lançamentos, mas não se preocupe que ao longo das aulas você vai entendendo melhor, tá? E aí tem questões sobre contas ou lançamentos que você não pode ver logo depois de assistir contas ou lançamentos. Você vai ver mais à frente, tá bom? Show de bola? E claro, conte comigo. Eu vou estar com vocês. Tomara que minha mulher não me largue, né? Porque eu vou estar tanta aula que eu não vou nem ter tempo para ficar em casa. Mas ela não larga não, com fé em Deus, tá? Com fé em Deus, ela não vai me largar, tá bom? Beleza, Felipe, show de bola. Vamos lá. Pessoal, printa a tela. Ó, agora é a hora. Assuntos mais cobrados, tá? Assuntos mais cobrados. Show? Nós fizemos aqui uma análise, tá? Nós fizemos uma análise. Lembrando, sobre contas e lançamentos, eu tenho outra dica para você, tá? Uma outra dica, tá bom? Faça, tá? Um caderninho, né? De contas e um de lançamento, pessoal, tá? Na aula eu já vou te dando. E aí você prega na parede do seu quarto. Toda vez que você, no banheiro, onde você quiser, você que vai dizer, né? Na sua carteira, onde você for dormir. E aí você vai construindo essas contas e esses lançamentos. E toda vez que você estiver passando ou for dormir alguma coisa, você vai olhar para as contas. Eu sempre recomendo que as contas e lançamentos que são mais usuais, vocês vão ver que tem conta e lançamento que toda aula eu vou estar te falando. Aí essas contas já estão memorizadas. Agora, viu uma conta nova, tem dificuldade? Anota ela. Sempre dividindo, né? Em ativo, passivo, patrimônio líquido, receita ou despesa. E o lançamento, fazendo lá qual é a contabilização. Tudo isso a gente vai simplificar no treinamento intensivo, durante as aulas e no nosso resumo mais questões, tá? Lá já tá, pessoal, só o MIDI buiado. Vocês já ouviram falar nisso? Que é isso, Felipe? É um ditado que tem no Nordeste que está só o essencial, o mais importante. Agora, claro, você não consegue entender se não estudou a teoria. Mas eu te digo, lá no curso Resumo Mais Questões Comentadas, a parte em PDF, que é depois que você entendeu o negócio da contabilidade, meu amigo, se você fizer aquilo 2, 3 vezes e entender aquele resumo, não tem outra. Quer ver quem pega ele, faz ele uma vez, pega a prova de 2018 de agente e escrivão da PF. Acerta todas. E aí pensa que é mágica. Não é mágica, é estudo. É estatística, é realidade, pessoal. Eu não vou ficar iludindo vocês aqui não, tá bom? Eu falo a verdade, beleza? Tranquilo? Pronto. Show de bola. Então vamos lá. Análise das provas. Observem. Aqui eu peguei as provas do CESP, da área policial, tá? Aqui eu tenho um assunto que eu considero. Aqui tem um tópico do edital. Aqui tem as provas de agente de 2012, 14 e 18. Foram 11 questões, 10 e 24. E de escrivão da PF, eu tenho 12 questões, tá? Olha lá. Se isso daqui não for só o MIDI buiado, eu não sei o que mais, né? Tá só o que eu tenho que te passar.
E aí, claro, fica ligado porque na prova de agente, praticamente ele cobrou todos os assuntos. Mesmo que não tenha um ou dois tópicos aqui, é porque, por exemplo, patrimônio, né? Para eu classificar um ativo, eu preciso saber o que é patrimônio, porque eu preciso saber o que é bens e direitos que formam o ativo. Então está implícito, tá? A parte de plano de contas também. Vale lembrar que alguns assuntos, eles não estão explícitos no edital, mas implícitos e podem ser cobrados. É o caso de depreciação, tá? É o caso de depreciação. Beleza? Show de bola? Pronto. Vamos lá. Pessoal, então se observarem, ó, se eu levar em consideração, tá? Se eu levar em consideração só a prova de 2018, de agente ele cobrou todos os assuntos, mesmo os que não estão aqui. De escrivão, ele priorizou balanço, tá? E aqui os assuntos estão aqui, pessoal, ó. Lembrando que fatos administrativos é o que eu chamei de fatos contábeis. É a mesma coisa, tá? Isso daqui é a mesma coisa que fatos administrativo. Tá bom? Então, vamos lá que a gente vai ter que encerrar. Então, se vocês observarem, esses 3 assuntos, eles são top 3 aí. Se vocês observarem, pessoal, se eu pegar esses 6 assuntos, né, esses 6 assuntos, eu tenho aqui quase, ó, 4, 8, 10, né, 13 questões, 50% da prova. E no caso de escrivão, eu tenho aqui mais quase 90% da prova, tá? 80 e poucos por cento. Então, observem que esses assuntos são os mais importantes. Agora, claro, eu não tenho como você entender balanço e DRE sem você entender antes a parte de contas, de escrituração, aquela parte inicial. Aí aqui você vai dar uma olhada, tá? Aqui você vai dar uma olhada, aqui tem toda a divisão e tem os assuntos mais cobrados, tá? Felipe, quer dizer que duplicata descontados que está lá no último não vai ser cobrado? Não é isso, tá? É que a chance de ele ser cobrado é menos. Mas claro que ele vai tentar sempre, né? 80% das questões vão ser dos 6, 7 assuntos mais cobrados. E aí os outros 20% vão ser dos outros. E aí ele pode pular e cobrar um mais embaixo, tá? Não tenham dúvidas que se você pegar a lógica de 70, 80% do assunto estudado, acerta ali no mínimo 80, 90% das questões. Se você estudar tudo, é para gabaritar, tá bom? Beleza, Felipe, show de bola. Pessoal, dicas para o melhor desempenho da contabilidade, de forma rápida, tá? Conhecimentos básicos de matemática, operações numéricas, fração, número decimal e equação matemática. Vale lembrar isso, tá bom? Então, alguns alunos estão com dificuldade em matemática e em contabilidade porque ele não tem a base de matemática. Lá no assunto inicial, algumas questões vai ser utilizada a equação. Aí o aluno não entende o cálculo. E aí ele não é que ele não entendeu a contabilidade, ele não entendeu a matemática. Então, se você tem dificuldade nisso, eu não explico a matemática em si. Eu sou até detalhista, mas eu não tenho como explicar a matemática, porque senão o curso fica muito longo. Então, é necessário que você faça essa parte de matemática básica, tá? Pessoal, é muito importante, né, que você resolva muitas questões. Ou seja, teoria aliada à prática, tá? Então, no nosso curso de teoria e questões, lá em videoaula, eu já durante o estudo eu faço questões, faço o bloco de questões e tenho um módulo só de questões da banca Sebrasp. Não esqueça das revisões, porque senão você vai esquecer o que estudou. Então faça revisões periódicas, sempre pós-estudo e pelo menos uma vez na semana ali do assunto semanal, no sábado ou no domingo, tá? Cuidado com o filtro de questões dos aplicativos, porque eu falei, às vezes ele traz questões que você ainda vai estudar. Então não é que você não entendeu, aí bate o desespero, o psicológico, e você tá bem, você só não estudou ainda, tá? E caso você esteja com dificuldades, não acelere a videoaula. Pessoal, o meu curso lá é um pouco mais extenso, mas eu já vou explicar outro módulo, mas lá eu falo bem detalhado. Lá eu diria que dá no mínimo para a pessoa acelerar 1,25 ou 1,5. Só que lá eu penso o aluno que tem mais dificuldade, como se eu estivesse ensinando para uma criança.
Então, uma parte dos alunos, 10%, vão ter essa dificuldade, eles não vão poder acelerar. Outra parte vai acelerar 1,25, outro 1,5. Alguns que já têm uma base pode até acelerar um pouco mais, às vezes da área contábil, só quer fazer uma revisão. Mas, por favor, né? Já teve aluno que ele acelerou 3 vezes, ele queria fazer o curso em uma semana. A sua capacidade da mente nem vai conseguir absorver tanto conteúdo, né? Aí o que foi que ele fez? Ele estudou 3 vezes, 2 semanas, na PCDF teve que começar tudo de novo. Nem eu entendo o que eu tô falando, pessoal, se eu colocar acelerando 3 vezes, tá? Então, cuidado com isso, tá bom? Beleza. Pessoal, dúvidas frequentes, consiga aprender a contabilidade no pós-edital? Sim, na minha visão, você consegue sim. Agora, tá? É aquela máxima, não esqueça de revisar e de fazer questões. Eu sempre tinha isso. E eu já gabaritei provas sem ter estudado todo o conteúdo, tá? Agora, o que eu estudei, fixava na minha mente feito uma rocha, tá? E eu acertava as questões e repetia as questões e revisava de novo e repetia as questões. Por quê? Porque eu preferi estar bem em 80% do que estudar tudo. Tem muitos alunos que vão estudar tudo, mas não vão sequer fazer uma revisão e não sequer fazer as questões 2 vezes. Aí, ele às vezes vai dizer que a culpa é do material, mas é do processo de estudo. Se eu perguntar para você o que você almoçou semana passada, você não lembra. Isso é o quê? É repetição. Se você tivesse no outro dia lembrado o que almoçou no dia anterior, talvez você hoje lembrasse o que você almoçou na semana passada. Estudo é assim também, pessoal. Você entendeu, mas não vai fixar porque aquele momento foi uma memória de curto prazo, tá? Show de bola? Vai ter muitos cálculos na prova, Felipe? Pessoal, vamos ter sim, mas nós vamos ter questões de, teoria e cálculo, tá? Geralmente os cálculos que vão ter ou é somar contas, ou é a parte de depreciação, cálculo de depreciação, ou alguma equação ligada à equação fundamental do patrimônio, tá? Show de bola? Pessoal, e era isso, tá bom? Lembrando, Felipe, quais cursos que tem disponíveis? Fiquem ligados, já tem um pronto na plataforma, né? Que ele é completo. Fazendo ele mais questões, show de bola. Além dele, eu tenho já pronto todo o módulo de resumo mais questões em PDF, tá todo pronto. E lá tem um módulozinho de exercício. Além disso, das maratonas, simulados, outras coisas que a gente vai fazer, tem 2 cursos que a gente vai fazer. Um é contabilidade para PF começando do zero, tá? Eu já até gravei a aula 1 e domingo eu vou ter aula de 10h30 às 12h30. A ideia é que esse curso ele seja ali de 40 horas, um pouco menos do que tá lá, tá? Mais conciso, tá bom? E além disso, nós vamos ter o treinamento intensivo toda quarta-feira, onde nós teremos 10 horas, que aí é resumo mais questões num viés em vídeo. Aí eu vou trazer as questões que serão mais cobradas. Beleza? Pessoal, era isso. Alguma dúvida? Porque eu vou ter que passar a bola para outro grande mestre. Agora vamos ver quem é que vai entrar ao vivo, né? O professor de arquivologia, Elvis Miranda. Elvis Miranda. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Tá? Não temos dúvidas, né? Muito obrigado, Alisson. Muito obrigado, Natália. Show de bola, pessoal. Show de bola, né? Pronto. O Bruno perguntou, Felipe, posso pular para a NBC? Bruno, poder você pode. Não sei se você vai conseguir entender, né? Claro que lá é uma parte mais literal, mas tem uma lógica que era importante você entender a contabilidade, tá bom? Força na peruca, show, obrigado. Rosana, é importante você fazer as questões da Sebrasp ligada à área policial. Mas, em tese, se você estudar bem contabilidade geral para o exame, as questões da prova da área policial fica mais fácil, tá? Obrigado, dá tempo, tá, Guilherme? Se você colocar em 1 hora e meia por dia, vai dar tempo, tá bom? Já tem o resumo em PDF. Show de bola, pessoal. Não tem como eu me responder todos, tá? Quem tiver alguma dúvida, pode mandar lá no meu direct que eu respondo a você. Pessoal, a hora é agora. Dê o seu máximo, tá? Esqueça, se possível, a vida pessoal.
São 60 e poucos dias que pode mudar a sua vida. Mas claro que você é a diferença nesse processo, tá bom? Então, dê o seu máximo, faça a sua parte, adote a sua tática, faça o seu plano de estudo, siga, que Deus ajuda quem senta a bunda na cadeira e estuda. Tudo de bom, que Deus abençoe você, seus estudos e sua família. Conte comigo, um forte abraço e bons estudos.